Deus, glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, desejar um bom dia a todos. O que me traz hoje aqui à Assembleia Legislativa, os meus pontos de fala a respeito da saúde pública e da segurança pública. O que eu venho falar aqui hoje é que em 2022 eu entrei aqui com um projeto de lei, o 546, para proibir o carnaval na época da pandemia. E na época nós tivemos aí a proibição do carnaval ali no finalzinho da pandemia em 2022. Foi o projeto de lei 546, proibindo as festividades de carnaval em 2022 no estado do Ceará. Deputado, o senhor quer proibir o carnaval esse ano também? Eu, sendo bem sincero, se eu pudesse, eu proibia. Porque eu quero trazer aqui, em pontos de fala, a precisão do que é o prejuízo que essa festa tem trazido aos municípios do estado do Ceará. Não é a festa em si, é o álcool, é a droga, é a prostituição. Quando um prefeito ele prioriza o dinheiro público para que ele possa ali, né, sabendo que tem tanta coisa para fazer na segurança, tanta coisa para fazer na saúde, mas ele vai e ele prefere fazer aquela festa, né, para agradar pessoas, seres humanos que ainda não conheceram a alegria em Deus, e fazer com que essas pessoas se embriaguem, se entorpeçam, se prostituam. São casamentos acabados, são jovens das drogas, são jovens no alcoolismo. Eu sou pastor, eu não posso deixar de ser pastor aqui dentro, e eu venho aqui mais uma vez chamar a atenção das prefeituras, dos prefeitos, a prioridade do dinheiro público para isso. O impacto na segurança pública, grandes carnavais em cidades pequenas frequentemente resultam em aumento de furtos, roubos, vandalismo e violência, sem que haja estrutura policial suficiente para conter essas ocorrências. Prejuízo para o cidadão e para o comércio. Após a festa ficam os prejuízos, os comércios arrombados, cidadãos lesados, famílias inseguras. A conta final acaba recaindo sobre a própria população. Custos ocultos dos grandes eventos, além dos cachês milionários, existem gastos com segurança, saúde de emergência, limpeza urbana e reparos de bens públicos danificados, muitas vezes sem o devido planejamento. Governar é escolher. O gestor público precisa ter coragem de priorizar a vida, a dignidade, o bem-estar da população, colocando saúde, educação e segurança acima do espetáculo. Devemos falar aqui algo hoje. E os cristãos que estão aqui, eu sei que tem pessoas que têm temor a Deus aqui neste lugar, independente da religião, porque a Bíblia fala que só Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu venho trazer uma mensagem aqui, em Mateus capítulo 12, versículo 43, 44 e 45, porque eu sei que nós estamos gravando também aqui, esse vídeo vai chegar longe, chega para milhares e milhões de pessoas. A Bíblia diz assim: quando o espírito imundo deixa uma pessoa, anda por lugares secos. Algumas traduções dizem lugares áridos, à procura de descanso, mas não me encontram. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Doutora Silvana, a senhora gosta muito de Bíblia, eu queria sua atenção, por favor. Tá? O que acontece é que nós lutamos, o Julinho e Larissa, não é contra seres humanos, não. Nós lutamos aqui, não é contra partidos políticos, não. O cristão de verdade, ele tem que ter a noção do que está lá em Efésios capítulo 6. Julinho, você ama a sua esposa? Você ama a sua família? Então, muito se fala em família, muito se fala em Deus. E como é que nós, cristãos, em uma época como essa, nos calamos? Cristãos políticos, onde sabemos que pessoas irão morrer, pessoas irão surtar, pessoas irão matar, pessoas irão se alcoolizar, se drogar, se prostituir, casamentos e famílias serão destruídas. E por que nós nos calamos? E por que nós falamos em tantos outros assuntos sem relevância, e o de maior relevância nós nos calamos? Está aqui o espírito imundo, ele sai da pessoa.
ele sai, procura morada, não acha, depois ele diz, eu vou levar mais 7. Lá em Marcos capítulo 5, quem conhece a palavra de Deus, sabe que existia um homem chamado Gadareno. Ele tinha 6.000 demônios, ele não tinha 7 não, ele tinha 6.000, ele tinha uma legião. E Jesus chegou lá, atravessando o mar da Galileia, vencendo uma tempestade, para expulsar os 6.000 demônios que estavam nesse homem, que se feria com pedras, vivia em sepulcros, ninguém conseguia amansá-lo. Mas quando ele viu o poder de Jesus, ele diz, porque tu te antecipas o que tu vieste fazer aqui antes do tempo? E Jesus disse, como é o teu nome? Ele disse, Legião. Jesus disse, você vai sair agora dele. E vão para os porcos. Sabe o que aconteceu? População cearense, servidores públicos, deputados que estão aqui. Depois que Jesus expulsou os 6.000 demônios dele que foram para os porcos, que foram despenhadeira abaixo, esse homem estava sentado em perfeito juízo, porque ele foi liberto. Ele foi liberto por quem? Pela política? Não, pelo poder do nome de Jesus, pela sua santidade, pelo seu poder. E o que acontece? Depois as pessoas da cidade mandaram Jesus embora. Se nós prestarmos atenção ao texto, estou falando de Marcos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que eles disseram assim, vai embora. Por quê? Porque Jesus tinha acabado ali com os porcos, e eles vendiam porcos naquela cidade. Ou seja, eles estavam pensando mais em ganhar dinheiro do que nas vidas. Então nada melhor do que aplicar esse texto hoje e falar, o dinheiro, o poder está acima das vidas? A competitividade, a vaidade está acima da vida? Porque eu não vim aqui levantar a bandeira de partido. Mais uma vez eu vou dizer, eu sou independente de homens. Eu estou aqui para pregar o que Deus mandar e fazer o que Deus mandar. E eu vim aqui para dizer, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito Santo ainda fala ao mundo. Tivemos uma pandemia depois daquele carnaval diabólico, onde eles quiseram arrastar, dizendo que era Jesus, não sei se lembra. Eles quiseram escarnecer de Jesus e dizendo ali como se o diabo estivesse pisando em cima de Jesus. E tivemos a pandemia depois daquele episódio. Vamos ver o que é que vão fazer hoje. Porque nós vimos um pastor rezando lá no Rio de Janeiro, para as escolas de samba. Tá? E eu não vou rezar nem orar por escola de samba, por prostituição, por bebedice, por drogadição, ou pelo que chamam de cultura. Porque nós sabemos o que é que está por trás de muitas culturas. Porque ser conservador, como muitos falam aqui dentro, você conserva o quê? Eu conservo a Bíblia. Eu conservo o que a Bíblia diz, só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele cura, só Ele salva, só Ele liberta. Ele é o único caminho de volta para Deus. E aqui, como eu havia falado, doutora Silvana, para completar a fala, não é de hoje que existe tráfico humano. Não é de hoje que existe pedofilia e canibalismo. Onde se fala isso? Onde é que está falando isso? Ah, mas é nos Estados Unidos. Não, tráfico humano no mundo todo, inclusive no Brasil, aqui no Ceará. Nós sabemos a questão da pedofilia, do turismo sexual, beira-mar. E eu não vou ficar calado, eu venho aqui para denunciar o pecado. Eu venho aqui para denunciar o erro. Eu venho aqui para dizer que eu fui liberto do alcoolismo, lutei contra a bebida nos estádios aqui dentro, lutei contra a ideologia aqui dentro, de gênero, e vou continuar lutando contra todo tipo de mal. São espíritos. Efésios 6 diz, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores de um mundo tenebroso. Então, doutora Silvana, interceda, ajude, ore, e que todos os cristãos que aqui estão, seja guiar, se unam nesse propósito, porque o diabo quer destruir as famílias. O diabo existe, ninguém tem que dar crédito, mas a Bíblia diz, vigiai e orai, porque ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém a quem possa tragar. Possamos guardar as famílias. Eu me lembro muito bem que lá em Granja não tinha carnaval, na cidade lá do deputado do presidente Romeu de Guerre. Espero que continue sem carnaval, porque em vez de celebrarmos a carne, o álcool, a droga, a prostituição, possamos celebrar a vida, nos lembrar da Páscoa, não somente do ovo de chocolate, mas que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem está assistindo agora, quem está agora ouvindo pela rádio, assistindo agora pela TV Alesse, se arrependa dos seus pecados. Apóstolos Henrique. Creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador.
Eu creio que a nossa presidente vai dar aqui 30 segundos para eu fazer o reconhecimento.